Olá, meus irmãos, uma boa noite. Em um dos 10 mandamentos do nosso Pai, diz: Não farás para ti imagem ou escultura de nada semelhante que haja no céu, na terra, sobre as águas ou abaixo das águas. Não é para fazer esse tipo de coisa. Não é para adorar imagem, nem prestar culto a imagem ou escultura alguma. Aliás, o mandamento diz: não é para fazer. Só que os homens desobedeceram esse mandamento. E até os dias de hoje, o mundo faz imagem e escultura para adorar, prestar culto, fazer preces, orações, fazem pedidos, fazem promessas. O povo continua na rebeldia. E ai daquele que faça assim como eu e diga na cara deles que eles estão errados, estão blasfemando contra o nosso Pai, estão sendo rebeldes, desobedientes, perversos, ímpios. A realidade é essa, meus irmãos. Chega a ser nojento de tanta rebeldia, como está escrito na palavra. A palavra do Pai diz: não faça, não é para fazer imagem, nem escultura. O que é uma imagem? Uma imagem pode ser uma tatuagem, pode ser um porta-retrato de um anjo, de alguma coisa assim do tipo, que a pessoa faz para adorar, para venerar, para cultuar aquilo ali. E escultura é uma estátua. Escultura é uma estátua. E as pessoas continuam desobedecendo, meus irmãos. Por que acredito que o nosso Pai deixou esse mandamento? Eu vou refrescar a memória dos irmãos. Quando o Pai ele criou o homem, ele criou do pó da terra. Ele fez um boneco de barro. E esse boneco, ele só passou a ser um homem quando o Pai soprou em suas narinas e lhe deu o Espírito, o seu Espírito, e o homem passou a ser um espírito, um ser vivente, um ser humano, uma casa que anda, que fala, que está sempre em movimento. Uma casa que ele fez para que fosse morada do seu espírito, do seu entendimento, aonde ele pudesse repousar. Uma casa de oração, uma casa que fala. E o nosso Pai não permite que ninguém tente fazer como ele. Porque o homem, ele foi criado do pó da terra. E os homens tentam fazer também uma figura para se assemelhar com aquilo que o Pai fez com a criação do Pai, que somos nós mesmos, seres humanos. Só que é impossível conseguir, porque aquele que dá vida é só o Pai e o nosso Messias. Homem nenhum pode fazer a estatueta que for, a imagem que for, não tem esse poder de dar a vida a um boneco de barro. Ninguém tem esse poder para dar esse espírito para uma estátua. É por isso que em Apocalipse diz que dará-se espírito à imagem da besta e fará com que a imagem da besta fale.
porque é uma cópia, meus irmãos, mas jamais será como aquilo que o Pai criou. Eles podem até tentar conseguir, através da tecnologia, alguma forma aí deles fazer a besta aparentemente ter um espírito, mas é impossível, porque aquele que dá a vida é o nosso Pai. Mas continuando, meus irmãos, por que eu trouxe esse vídeo falando de imagem, de escultura? Aonde eu quero chegar de fato? É que esses dias eu até fiz uma postagem, uma repostagem de um ano atrás, né? Lá no Facebook, onde mostrava a diferença do anti-Messias e o verdadeiro Messias. Eu colocava ali a figura do Jesus Cristo, que é a imagem que todos conhecem, como sendo a imagem do Messias. É a imagem de um homem branquinho, de olhos claros, cabelos grandes, quando na realidade não é isso que as Escrituras nos apontam para o Mestre, aquele que se chamou Emanuel, foi profetizado em Isaías capítulo 7, versículo 14. Não é essa a figura do nosso Mestre. A realidade é que o mundo adora o nome e a imagem da besta, meus irmãos. Por quê? O nosso Mestre, ele não se chamou Jesus. É isso mesmo. O nosso Mestre teve seu nome profetizado por Isaías no capítulo 7, versículo 14. Profecia dita, profecia cumprida em Mateus capítulo 1, versículo 23. Ali está escrito que o Pai mesmo daria um sinal e a Virgem conceberia e daria à luz a um menino e lhe colocaria o nome de Emanuel, que significa o Pai, o Altíssimo, Soberano, está conosco. E como diz em Mateus, ainda no capítulo 1, ali diz que o anjo do Pai apareceu a José e José fez conforme aquilo que o anjo lhe dissera e recebeu a sua mulher. Ou seja, José, né, o marido da Maria, recebeu sua mulher e colocaram o nome de Emanuel, e não Jesus. O nome da besta já foi desmascarado, meus irmãos. Se você observar em algarismo romano, Iesve Christivis Vilivis Dei, dá 666. Esse é o nome original que vem do latim. Em algarismo romano, dá 666. O nome da besta é esse aí, meus irmãos. E a imagem da besta é a imagem de Jesus Cristo. Essa imagem do homem branquinho, que todos conhecem desde a infância. Essa imagem que foi apresentada para o mundo não é a imagem do nosso Mestre. Então, lá eu disse lá para os irmãos que futuramente eu pretendia trazer esse tema e colocar como desmascarando a imagem da besta. E nada melhor do que desmascarar a imagem de Jesus, a imagem da besta,
mostrando dentro das Escrituras a possível imagem de Emanuel. Ao que nos diz as Escrituras, tudo nos mostra, nos leva a crer que o Messias, ele tinha cor de pele preta, escura, e não este homem que foi apresentado para o mundo. Eu vou começar lendo aquilo que o mesmo profeta que anunciou a vinda de Emanuel, aquilo que o profeta Isaías disse a respeito do Messias, quando viesse à terra, como que ele seria tratado, como que seria a sua aparência. Lembrando que Isaías também não só profetizou a vida do mestre aqui na terra, como também Isaías também profetizou a morte do mestre, que ele seria levado ao matadouro como ovelhinha, que sofreria ali calado, sem abrir sua boca. Mas eu vou ler aqui, meus irmãos, se encontra no capítulo de Isaías 53 e diz assim: quem creu em nossa anunciação e a quem foi revelado o braço do Pai, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Preste atenção, não tinha aparência nem formosura. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, essa imagem que vocês conhecem tem beleza? Tem formosura? A resposta é sim. Então não está batendo com aquilo que Isaías anunciou. E Isaías foi profeta verdadeiro do nosso Pai. Isaías não matou, não roubou, não destruiu. Então, continuando. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Essa imagem que vocês conhecem aí, tem ou não uma beleza agradável, meus irmãos? A resposta é sim. Então essa imagem não está batendo. Assim como o nome que Isaías profetizou não está batendo com esse Jesus que foi apresentado para todos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ou seja, dele os homens não fizeram caso, meus irmãos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido do Pai e oprimido. E aqui eu termino essa passagem. Então vemos, meus irmãos, que não está batendo. O nome não bate e a imagem não bate. Esse nome é o nome da besta do Apocalipse e a imagem também. Aquele que adorar o nome, a imagem, o número da besta, esses terá parte na condenação, meus irmãos, no lago de fogo e enxofre, junto com os anjos caídos, demônios que têm enganado a humanidade. Outra passagem, meus irmãos, que nos aponta que o nosso mestre tinha cor de pele escura, se encontra no livro de Mateus, capítulo 2. Capítulo 2 de Mateus, versículo 13,
diz assim: tendo eles partido, ou seja, Maria e José, eis que apareceu um anjo do Pai a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino, né, Emanuel, toma Emanuel. Emanuel era pequeno, o Messias era pequeno aqui nessa época, e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes, o rei Herodes, há de procurar o menino para matar. Como assim? O que é que essa passagem tem a ver com o que eu estou falando? É simples, meus irmãos. O antigo Egito se encontra hoje onde é a atual África. E a África... E no Egito, meus irmãos, como sabemos, sendo a África atual, significa que as pessoas tinham a cor de pele escura. Tipo assim, eu vou ser mais clara. Como que José e Maria conseguiria esconder o Messias do rei Herodes, da vista do rei Herodes, para que ele não fosse morto quando era pequeno? Como que ele conseguiria esconder dentro de um lugar, se ele tivesse cor de pele clara, e naquele lugar ali só tinha habitantes de cor de pele escura? Seria facilmente achado se o Messias fosse de cor de pele clara. Mas não, o nosso Pai, ele sabe o que faz, meus irmãos. Então tudo nos mostra que o Messias tinha a mesma cor de pele dos egípcios. E por isso se escondeu, conseguiu se esconder facilmente entre os bebês daquele lugar, para que Herodes não conseguisse matá-lo. Continuando, meus irmãos, eu irei agora para uma das partes mais difíceis de se falar aqui nesse vídeo, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 4, aonde ali está dizendo que João, o apóstolo João, teve uma visão ali de uma pessoa, né, um homem ali, uma pessoa sentada diante de um trono, e que essa pessoa tinha tinha semelhança com o jaspe e sardônico, que são duas pedras, meus irmãos, duas pedras marronzadas e avermelhadas. Eu vou ler aqui para que as pessoas consigam compreender. E diz assim, né, capítulo 4 de Apocalipse, do versículo 2 ao 3, eu vou ler aqui. Imediatamente aqui é João falando, né, me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Se os irmãos pesquisarem, verão que a pedra jaspe e sardônio, uma é amarronzada e a outra é avermelhada. E dá uma cor de pele morena, um moreno avermelhado. Aqui nessa visão, muitas pessoas, né, inclusive vejo também alguns irmãos, afirmarem que nessa visão mostra o nosso Messias. Eu analisei muito bem essa passagem antes de trazer para esse vídeo,
E analisando, eu pude compreender que possivelmente nessa visão se trata do Pai Celestial. Por quê, meus irmãos? Porque aqui nessa passagem, aqui descreve também que havia 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de brancos. Aqui também fala de uma fala aqui no versículo 11 diz, né? Do 10 ao 11 diz, o versículo 10 ao 11 diz: os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, aquele que se encontra sentado no trono, com a semelhança com jaspe e sardônio, né? Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Criador e Pai nosso. Aqui está a resposta, meus irmãos. De receber o esplendor, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Mas eu vi que ainda com essa passagem talvez não seja suficiente para mostrar para os irmãos que possivelmente aqui é o Pai e não o Messias. Porque no capítulo 5 continua a falar aqui a visão de João. E diz, no versículo 1 do capítulo 5, diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, lembrando que é o mesmo de semelhança a jaspe e sardônio. Aí continua, né? Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E se os irmãos continuarem lendo, verão que aqui não se achará ninguém digno para abrir ali os selos daquele livro. E mais para frente, os irmãos verão que existe aqui, no meio do trono também, um cordeiro que pegará o livro da mão daquele que está sentado no trono. A gente sabe que o cordeiro é o Messias, meus irmãos. Então, se o cordeiro é o Messias, quem será esse que está sentado no trono com um livro na mão? Eu vou ler aqui para os irmãos. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6 diz: Então vi, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos do Pai enviado por toda a terra. Vamos continuar. E aqui no versículo 7 do capítulo 5 diz: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Notou, meus irmãos? O cordeiro veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos justos. Então, por aqui, você vê que não se trata do Messias. O Messias aqui é representado pela figura do cordeiro, né? E ali no versículo 9 continua: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para o Pai os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para nosso
para nosso pai os constituísse reino e sacerdote reinarão sobre a terra. E aí continua e fala, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Então por aqui, meus irmãos, eu paro aqui essa passagem. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que essa pessoa que estava aqui assentada diante do trono é um. E a possibilidade aqui é o nosso Pai, né? E que o Cordeiro, ele surge ali e toma o livro que está na mão daquele que está sentado no trono com semelhança de jaspe e sardônio. E como sabemos, se João viu a semelhança do nosso Pai com essa pedra de jaspe, possivelmente o Messias também é como o Pai, porque ele e o Pai é um. E quando o Pai ele fez o homem, ele fez segundo a sua imagem e semelhança, meus irmãos. Então, tudo nos mostra que o Messias tinha cor de pele moreno, avermelhado, assim como aquele que está aqui descrito nessa passagem, assentado sobre o trono. Então, meus irmãos, imagine se realmente o nosso Pai, o nosso Mestre, for assim como está escrito realmente aqui nas Escrituras. Imagine aí o tamanho da surpresa das pessoas preconceituosas, as pessoas que até hoje aí são racistas. Aliás, eu acredito que o racismo surgiu exatamente, provavelmente, porque o Messias tinha cor de pele escura. Imagine para essas pessoas que têm ódio das pessoas só por serem preta, descobrir que o Salvador tinha cor de pele escura. Imagine aí, meus irmãos. Imagine aí o tamanho da surpresa dessas pessoas. Imagine aí. Será que eles realmente iam querer ter um mestre dessa cor? Por Isaías ter descrito aqui que era desprezado, que as pessoas viravam hoje, por aí a gente já tira. Que desde aquela época ele já sofria também ali já o preconceito das pessoas por não ter beleza e também possivelmente por ter a cor de pele bem moreno, bem escura. Então, meus irmãos, eu fiz esse vídeo mais para poder mostrar que essa imagem que as pessoas conhecem e adoram é a imagem aí de um demônio que foi feita exatamente para que as pessoas adorem, desobedeçam, desonrem ao Pai, desonrem ao Mestre e seja condenado. Porque em Apocalipse 9 está falando ali a respeito dos adoradores de imagens, esses adoradores aí de ídolos, de estátuas, né? Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem melhor. Capítulo 9, versículo 20 diz: Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver. Aqui as escrituras que está dizendo, meus irmãos, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Será que as pessoas estão tão dopadas assim que não sabe ler isso aqui? Que aqui o Pai abomina isso aqui? Quando o Pai diz que não pode ver, nem ouvir, nem andar, o Pai está querendo dizer, eles fizeram imagens, eles fizeram escultura para se assemelhar ao homem que eu criei.
mas eles não conseguem andar, nem ouvir, nem falar. É inútil. E para encerrar, meus irmãos, eu vou ler aqui Isaías 44, o que é que está falando a respeito desses ídolos. Isaías, capítulo 44, do versículo 9, a seguir diz: todos os artífices de imagem, de escultura, são nada. Prestou atenção, idólatras? Principalmente vocês aí do sistema religioso católico. Não só o católico, né? Também tem aí esqueci até o nome aqui agora. A Umbanda também, né? Tem essas adoração aí. O candomblé. E as suas coisas preferidas são de nenhum empréstimo. Eles mesmos são testemunha de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Aqui Isaías está mostrando exatamente o que eu acabei de ler também aqui em Apocalipse, né? Que não vê, não fala, não anda. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum empréstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma, envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força de seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem. Alisa-a com plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e a beleza de um homem. Entendeu agora? Eles fazem a semelhança da casa viva que o Pai fez. A semelhança e a beleza de um homem que possa morar em uma casa. Será que aqui também não está falando do Jesus Cristo? Que fizeram a figura, a imagem de Jesus Cristo para morar dentro de uma casa? Um templo de pedra? E ao mesmo tempo também aqui na casa das pessoas. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta ou coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa-a e farta-se. Também se aquenta e diz: ah, já não me aguento, contempla a luz. Eles acham que contempla a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige-se à sua oração. Que blasfêmia, viu? Ainda acha que estão certo, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. É o que mais vê hoje aí, Nossas Senhoras para todo lado. É Jesus para todo lado em suas casas aí, todo tipo de santo, de adoração. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não lhe veja o seu coração, já não pode entender. Ou seja, tapa os olhos e os ouvidos, meus irmãos, para a verdade. É triste. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre ela a carne e as comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelharia-me eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar o seu espírito, nem dizer: não é mentira aquele em quem confio? Meus irmãos, e para acabar o vídeo aqui, eu termino dizendo
que em Apocalipse está dizendo que todo aquele que adorar a imagem da besta, não só a imagem, né, mas o nome também da besta, e receber a sua marca na mão ou na fronte, essa pessoa será condenada, meus irmãos. Acorde enquanto é tempo. Essa imagem é do anti-Messias. Esse nome Jesus é do anti-Messias. Saia de dentro de todas as religiões, saia desse engano, saia da Babilônia, venha para a verdade. Ouça a voz do único pastor chamando para sair de dentro desses abrigos, esses falsos abrigos, esse aprisco religioso aí, que são prisões. Como diz Isaías, são gaiolas que aprisionam pássaros. E aqui eu encerro. Uma boa noite para todos os irmãos.